Muito bem, Jesus da Rádio Jovem Pan, a presença do André Moreira Faura, ele que é empresário e um dos fundadores da BIP, startup de compartilhamento de carro elétrico. André, bom dia a você. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite para contar um pouco a história sobre da BIP em São José dos Campos. Exato. Seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado, Clemente, pelo convite e obrigado a todos da mesa aqui também. André, como é que surgiu a ideia de criar o carro elétrico, esse carro da BIP, que está disponível agora na região, aqui em São José dos Campos, por exemplo, você anda aqui na cidade, são vários pontos desse carro elétrico. Muita gente, muitas vezes, quer utilizar, mas de repente não sabe como utilizar, tem um pouco de receio de não dar certo. Como é que funciona isso e como é que você criou essa empresa? Exato, né? É uma tecnologia de ponta. Então esse é um modelo já muito utilizado na Europa e nos Estados Unidos. Eu tive uma vivência muito grande em São Francisco, no Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde eu tive acesso a grandes empresas de carros elétricos, como a Tesla, e virei um apaixonado por carros elétricos, né? E lá fiquei observando os modelos também. Então esse modelo, ele já é muito normal para o povo americano, para o povo europeu, e a gente trouxe para o Brasil. A ideia era, quando eu observei aí a micromobilidade, né, o crescimento das bicicletas elétricas, dos patinetes elétricos e toda essa economia compartilhada no Brasil, eu pensei, por que não trazer o que há de mais inovador a nível global, né, para o Brasil e tentar fazer isso dar certo. Realmente, como você falou, envolve muita tecnologia, é um desafio muito grande, mas hoje a gente tem 1 ano de operação já e tem tido bastante sucesso. Quanto tempo? Quantos carros tem na cidade hoje aqui? Hoje a gente tem 34 veículos na nossa frota, tá? 34, nos próximos 2 meses a gente deve ampliar isso e dobrar essa frota para 70 veículos. E na cidade de São José dos Campos a gente mantém cerca de 10 veículos. Tá. Como é que funciona isso? Por exemplo, eu quero ir de um ponto a outro de carro elétrico. Eu posso pago um cartão de crédito, o carro é acionado. Qual é o funcionamento desse trabalho, André? Isso, tem uma tecnologia muito forte por trás, né? Hoje é feito tudo via aplicativo. Então você precisa da carteira de motorista, de um cartão de crédito e de uma selfie. É importante dizer que é tudo muito rápido, sem burocracia, com tecnologia de ponta. Então, em 1 minuto, se você tirou as fotos corretas, a gente faz uma consulta no Denatran e valida esse seu cadastro. Na frente de um veículo, e eu acho que São José dos Campos vale pontuar, que é a primeira cidade do Brasil que possui o Free Floating. O que é o Free Float? É um modelo, né, americano e europeu, onde você pode pegar e devolver o carro em qualquer lugar da região demarcada. Então, hoje a gente tem um credenciamento aí com a Prefeitura, com a Secretaria de Mobilidade Urbana, onde a gente pode estacionar dentro dessa região os carros em qualquer área azul. E isso não é pago, né? Mas quando, pago pela BIP. Quando o usuário entra no carro, ele já sabe onde ele tem que deixar o carro? Sim, hoje você vê no aplicativo todo o mapeamento da região. Então, em São José dos Campos, você tem essa região demarcada, onde você pode deixar os veículos, e também, acho que é um grande item que a gente se torna muito competitivo, é que você pode pegar no ponto A e deixar no ponto B. Você não precisa pegar no mesmo local e devolver no mesmo local. Você pode fazer isso entre as cidades. Hoje a gente está presente em São José dos Campos, São Paulo e Campinas, e também agora no mês de agosto a gente acabou de lançar nossas estações no aeroporto de Guarulhos e no aeroporto de Viracopos. Então a gente se torna muito competitivo nessas viagens entre as cidades, numa forma muito fácil e sem burocracia. Tudo via app, você abre o carro através do aplicativo mesmo, faz sua viagem, finaliza a viagem e tranca pelo aplicativo. Eloy. Então, por exemplo, agora que o pessoal, se Deus quiser, a gente vai voltar a poder fazer viagem logo. Exato. O pessoal não vai ter mais o problema para se locomover até o aeroporto de Guarulhos, por exemplo. Pode pegar o veículo aqui em São José, vai até Guarulhos e deixa o carro lá. Exato. Ontem mesmo encontrei com um casal ali no Shopping Center Vale que estava retornando de Guarulhos. Pegaram o carro em Guarulhos. Pegaram o carro lá, em 1 hora e 10 minutos chegaram em São José dos Campos, bem tranquilos, deixaram na nossa estação. Hoje a gente tem 3 estações com carregadores nos principais shoppings aqui da cidade e você finaliza ali a corrida. Falando nisso, qual a autonomia desse carro? Daqui a São Paulo são 90 e quantos quilômetros? 90 quilômetros. Qual a autonomia desses carros? Nossos carros possuem 300 quilômetros de autonomia. Dá para ir voltar tranquilo. Dá para ir voltar tranquilo. A gente hoje tem 2 modelos na frota, que são o Renault Zoe e o Jaque iEV40.
São a Renault e também a Jaque, né? Exatamente. E, por exemplo, quando o cidadão vai pegar o carro, esse carro já está recarregado ou não? Ele corre o risco de pegar o carro com meia carga, vamos dizer assim? Corre o risco, mas hoje no aplicativo você consegue identificar antes de reservar. Então, quando você verifica os carros disponíveis na região, você consegue ver a carga que ele está no momento. Nosso time operacional trabalha muito forte na questão de limpeza dos veículos e recarga. Então aqui, principalmente em São José dos Campos, que é o sistema Free Float, não necessariamente você deixa na nossa estação privada que possui carregador. Então a gente tem uma equipe forte operacional aí que quando o cliente finaliza uma corrida, eles já retornam para fazer a recarga e a limpeza do veículo. É até uma pergunta porque acaba sendo esse problema de utilização de álcool em gel, né? Sim. Os carros são todos higienizados, então não Os tem carros perigo. são 100% higienizados, a gente aumentou muito a limpeza desses veículos agora com o De Covid. um usuário para o outro, o carro É higienizado, a gente tem uma equipe forte, principalmente aqui em São José, porque é o sistema Free Float e a gente trabalha fortemente nessa higienização. E eu acho que um grande destaque é que é um carro individual. Então, diferentemente aí de outros carros outros serviços de aplicativo que você vai utilizar, você acaba tendo um motorista que está fazendo várias corridas durante o dia. No nosso veículo, não. A gente faz a limpeza, faz a higienização e você dirige sozinho ou com sua família. Então, é uma questão muito melhor aí para o Covid, né? Eu queria fazer uma pergunta para o André. André, primeiro, por que a escolha de São José dos Campos? Perfeito. E a gente sabe que na cidade já foi oferecido o serviço de bicicletas e patinetes, que se parece muito com esse modelo, né? Mas não deu certo. Eu queria saber se você tem um palpite por que disso. Então, por que São José dos Campos, né? Primeiramente, queria mandar um abraço para o nosso amigo Felício, prefeito da cidade, que foi quem nos convidou a entrar em São José dos Campos. Conheci o Felício numa feira. São José dos Campos já é muito conhecido por inovação e tecnologia, né? Pela Guarda Municipal também, com sua frota de carros elétricos, e isso já chamava muito a nossa atenção. E a gente começava, o início da nossa operação foi em julho, há um ano e 2 meses aí, e em São Paulo. Logo mais em dezembro a gente trouxe a operação para São José dos Campos, a convite do Felício, numa feira, e sentindo realmente esse movimento. A gente já sentia muitos usuários vindo para São José dos Campos e para a região. Então foi muito legal quando ele nos convidou e a gente apresentou o projeto aí e montou o projeto em conjunto para ser a área demarcada e o sistema Free Float na primeira cidade do Brasil com esse sistema. Então a gente fez rapidamente aí, o Felício fez um decreto, a gente fez um credenciamento com a prefeitura, junto com o Paulo Guimarães também da Secretaria de Mobilidade, e aí a gente começou a atuar em dezembro e foi um grande sucesso, né? Importante destacar que hoje nós temos mais usuários em São José dos Campos que na própria capital. Então, justamente devido a esse sistema muito inovador de áreas demarcadas onde você pode deixar em qualquer lugar da cidade dentro dessa região, né? Eu te perguntei também com relação ao serviço de bicicletas e patinetes, né, que a gente teve em São José, mas não deu certo. Se você tem um palpite, por quê? Eu acho que esse serviço ele dá certo. Eu acho que as operadoras tiveram algum problema e não foi só em São José dos Campos, né? Eu acho que foi uma questão mais de liderança deles também, mas a gente sabe que esse serviço dá certo. E aí tem uma questão muito grande onde você tem as avarias, né? Então isso é um problema muito grande dos patinetes e das bicicletas, os roubos, as avarias que ocorrem. E isso pode ser mitigado através do sistema de docas. Então, se você tem locais de ponto A para ponto B, onde você pode colocar as docas e não deixar essas bicicletas e patinetes soltos, já ajuda bastante nessa questão de avarias, tá? Mas eu acho que nesse caso foi muito mais de liderança destas operadoras que, infelizmente, não conseguiram ter sucesso. Carro elétrico quebra? Já quebrou? Ele tem uma manutenção muito menor que um carro a gasolina, tá? Porque ele não tem óleo, ele não tem uma série de coisas. Mas sim, temos problemas, mas a nossa frota é muito nova. Sim. Então, a gente não tem tido muito problema. Né? E quanto às avarias, eu acho que vale destacar a parceria com a prefeitura. Isso só é possível ter esse sistema de área demarcada que você deixa na Zona Azul
porque a gente tem essa parceria com a Prefeitura e a Guarda Municipal está nos ajudando muito. Então a gente tem uma questão aí também com os patinetes e bicicletas que tinham muita avaria. Nos carros não é diferente, mas a gente tem menos, sim, um respaldo aí da Guarda Municipal, com uma cidade muito inovadora, com muitas câmeras na cidade, e isso ajuda bastante. E se a gente tem algum problema, a gente tem um canal direto aí com a Guarda para nos auxiliar, né? Eu sabia que com bicicleta houve alguns problemas de vandalismo, né? De quebrar, de tentar furtar. No carro elétrico houve algum problema com vocês? A gente tem sim problemas. A gente, no momento de iniciar a startup, a gente projetava uns problemas maiores, então a gente está bem feliz, justamente porque a gente tem estações privadas em São Paulo, onde todas elas possuem câmeras e tudo mais, segurança, então isso a gente tem bastante segurança, e aqui também com a ajuda da Guarda Municipal a gente consegue mitigar bastante essa questão de avarias, tá? André, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês têm algum estudo de quem mais utiliza o carro na cidade? Por exemplo, é homem, é mulher, é família? Vocês têm algum estudo nesse sentido? Durante a semana, nosso público é muito masculino ainda. São poucas as mulheres, cerca de 80% são homens, e são homens de 30 a 45 anos. Muitas vezes são esse pessoal que viaja, né, para trabalhar em São Paulo e retorna durante a semana, ou faz outro tipo de viagem, e aqui também pequenas viagens do ponto A para o ponto B. E no final de semana são muito famílias, né? Então, pessoal que quer viajar para Campos do Jordão, quer descer para a praia, eles acabam utilizando o nosso serviço, vão almoçar fora, né? Então, utilizam mais aí cerca de diária ou até mesmo no fim de semana, né? Por exemplo, eu trabalho em São Paulo, quero eu e mais um grupo de amigos aí que nós trabalhamos em São Paulo. Podemos alugar esse carro em 4, 5 pessoas, ir para São Paulo, deixa o carro num ponto lá e fica tudo certinho. E o preço, de quanto fica isso? É preço por pessoa ou tem um preço estipulado para a locação, o translado do carro? Nossa cobrança é feita através de minutos, tá? Então ele começa o plano em 60 centavos por minuto e o último plano é 12 centavos por minuto. Então isso nos deixa muito competitivo aí com sistemas de táxi, Uber e outros aplicativos para as corridas do ponto A para o ponto B. Muito competitivo ainda mais, né, nessas viagens entre cidades e aeroportos, e também nos deixa competitivo com locadoras para a questão de diária e 2 diárias aí no final de semana. Então é feito através de minuto. Então para São Paulo, por exemplo, se você gastar 1 hora, hoje eu moro em São José e mantenho minha casa em São Paulo também. Se eu saio 9 da noite daqui, de porta a porta eu gasto 1 hora. 1 hora sairia R$40. Então, de São José dos Campos para São Paulo, imagina se você divide ainda com mais uma pessoa, sai muito barato realmente, né? O carro leva quantas pessoas? O carro leva 5 pessoas, mas o ideal seria realmente 4, né? 4 ideal. Isso. E, por exemplo, se eu quiser ir com a família para São Paulo, por exemplo, pegar o carro um domingo de manhã aqui, ir a São Paulo, fazer um tour em São Paulo e voltar, ou a carga do carro elétrico é compatível, isso, tranquilo? Você tem que ficar de olho na autonomia, né? Como eu comentei, são 300 quilômetros, então realmente dá para ir e voltar, mas você sempre tem que ficar de olho. E carro elétrico, ele é diferente, né? Então, se você acelerar muito, se você usar o ar-condicionado muito forte, ele vai consumir mais do que essa simples quilometragem. Então você tem que realmente ficar muito esperto nisso, entender onde são os pontos de recarga também, porque você pode fazer uma parada tanto na Dutra como na Ayrton Senna, em alguns postos que já possuem carregadores, fazer um lanche e carregar. Hoje uma carga completa de 0 a 300 demora cerca de 2h30 num carregador rápido, mas se você parar para fazer um lanche nesses postos de 30 a 40 minutos, já dá uma autonomia muito boa, né? Uma das bandeiras da marca é justamente o cuidado com o meio ambiente. Eu queria saber como que isso dá para ser medido, por exemplo, com a utilização desses carros em São José? Sim, hoje a gente tem um relatório aí de sustentabilidade onde a gente mede realmente os efeitos da emissão de carbono, né, ou da não emissão, e a gente compartilha isso nas nossas redes sociais, e hoje as empresas estão procurando por isso, né? Justamente vem uma pegada muito forte no futuro de crédito de carbono, e aí a gente entra forte também para auxiliar nessa questão. Realmente a nossa pegada é a sustentabilidade, é a economia compartilhada, né? Eloy?
Agora, pra mim, que sou um cara old school, né? Aquele que tá acostumado a aprender a dirigir num Jeep Willys 1954. Que era conta, Eloy, não conta. Não tem problema. O Jeep era do meu pai. Antes. Não, o Jeep era do meu pai, eu era garoto na época. Como é que é esse carro? Porque é completamente diferente, né? Não tem câmbio, é só acelerar e freio. Como é que é? Inclusive pro pessoal que tá ouvindo o Jornal da Manhã e que nunca dirigiu um carro elétrico, né? Exato. Porque nesse caso, como o aplicativo, o carro funciona pelo aplicativo, o cara vai ter que aprender a usar isso, né? Como é que funciona? O barulho do motor que não tem, Sim, né? é verdade, é outro ponto. O primeiro ponto que causa bastante estranheza é quando você senta no veículo e liga o veículo. Tem um botão ali de start, você aperta nele. Não tem chave, é um botão não tem de chave. on-off, Exato. de liga-desliga. Você abre o veículo pelo aplicativo e você aperta no botão start. E aí começa a diferença de um carro normal, porque o carro já está ligado e você não escuta nenhum barulho. Então, deve ser muito estranho isso, isso né? É uma delícia. Eu dirigi o carro da BID quando chegou a São José com a Guarda Municipal, eu dirigi o carro. Legal. É muito legal, né? Muito legal. Sim. Agora, o que me chamou a atenção é o torque, né? Sim. Você pisa, o carro vai mesmo. Exato. Né? Então, e se é o barulho do motor, você tem que tomar cuidado também, que você extrapola muitas vezes o limite da velocidade, né? Exato. Esse segundo ponto que é realmente o torque. Então, é como se fosse um carro automático normal, tá? Então, pessoas que já dirigiram um carro automático não vão ter nenhuma dificuldade em dirigir um carro elétrico, mas ele é uma marcha única, né? É um torque realmente muito forte. Então você vai aí de 0 a 100 em uma velocidade muito rápida. Ou né? seja, é uma evolução daquele carrinho bate-bate que tinha no parque, né? Só tem acelerador e freio e vamos que vamos. E toma cuidado com a velocidade. E o carro da frente, né? Exatamente, porque esse não pode, né? Exatamente. Já houve acidente com o carro de vocês? Já tivemos alguns acidentes, mas poucos, né? Perto do projetado foram muito poucos, nada grave. Normalmente um retrovisor, um paralamas que acaba batendo, mas isso não tem como, né? Até mesmo nas locadoras ou os carros que ficam nas ruas não tem como fugir disso, né? Então, dói, eles são como se fossem filhos. Quando a gente recebe aí uma pequena batida, avaria, a gente... Mas tem seguro também, né? Tem seguro completo normal, do né? veículo, então não tem o seguro do carro normal mesmo, né? Seguro de carro normal, 100% seguro completo, André, assim, eu vejo, né, o compartilhamento como algo do futuro. Exato. Né? E assim, ter carro demanda gasto, né? Você tem que pagar o seguro, consumo, documentação, revisão, é aquela coisa, se você não faz uma revisão, você acaba gastando uma grana alta. Qual é a economia anual, por exemplo, hoje ao invés de ter um carro, você alugar um carro quando você precisa e fazer, né? Eu vou viajar, vou alugar o carro. Eu preciso trabalhar, eu alugo o carro. Tem um. Não tenho esses dados exatos isso, acho que depende muito de cada família, mas o que a gente sabe sim é que as pessoas não estão mais comprando carro, né? Então os jovens aí não querem mais ser donos, então eles acabam realmente com a economia compartilhada, e aí a gente entra em 3 revoluções que estão acontecendo, né? Que é a economia compartilhada, a eletrificação com os carros elétricos, muito comum já na Europa e nos Estados Unidos, e a próxima que vem, que é realmente a chegada dos carros autônomos. Mas hoje grande parte dos nossos clientes são esse público jovem que não quer ser dono, opta por não ser dono e usar esses sistemas de economia compartilhada, e também casais que optam agora por não ter o segundo veículo. Então a família ainda tem um veículo padrão, né, para fazer a sua maior necessidade, mas aquele segundo veículo da esposa eles acabam trocando e optando também por sistemas de aplicativos de compartilhamento. E no caso da Bip Bip, como é que funciona já que a Giovana falou da questão do custo de manutenção, né? Você citou, por exemplo, de sair daqui a São Paulo, aí tem alguns postos que você pode abastecer. Essa energia elétrica para abastecer o carro, ela é cobrada ou já está no pacote? Não, tudo no pacote. Já tá no então pacote. Hoje você gasta somente os minutos que você utiliza. E isso é uma grande vantagem, porque comparando com locadoras ou outros sistemas, você ainda tem o gasto da gasolina na conta, né? Sim. Então quando você vê o período, você ainda tem o gasto da gasolina. O nosso não, tem 300
300 km de autonomia, e existem esses outros pontos de recarga, e hoje no Brasil eles não são cobrados ainda. Né? Existem projetos aí das grandes, da própria EDP, CPFL e outras grandes de energia que estão investindo nesses pontos de recarga para uma futura cobrança, mas nesse momento ainda não são cobrados. Como Portugal, né? Portugal também começou assim durante um bom período, inclusive até para incentivar a compra dos carros elétricos. Você não pagava, você é proprietário mesmo, não precisava ser um carro de aplicativo, mas hoje não, hoje já tem os pontos lá onde você já tem que pagar. Mas assim, mesmo que venha a ser cobrado, ele vai continuar sendo muito competitivo. Sem dúvida. Porque hoje, para a gente carregar, por exemplo, um carro, a autonomia completa de 0 a 300 km, você gasta cerca de 30 a 40 reais. Que inveja. Para ensinar você aqui, André, a gente, por exemplo, eu quero pegar um carro elétrico aqui da Bip Bip e ir, por exemplo, a Minas Gerais. Posso ou não? Sim. Acabou a carga, eu posso ligar o carro para recarregar numa tomada comum ou não? Como é que funciona isso? Existem sistemas de carga em tomada comum. A gente não disponibiliza nos carros porque o pessoal ainda precisa ter uma questão de infraestrutura elétrica que não é bem simples, tá? E normalmente esses carregadores podem demorar cerca de até 40 horas para fazer uma carga. Mas existe um outro aplicativo, até posso falar o nome aqui, que é PlugShare, onde você consegue ver todos os carregadores disponíveis no Brasil e no mundo. Então isso auxilia bastante, porque se você vai fazer uma viagem para Minas Gerais, por exemplo, você consegue botar a sua rota nesse aplicativo e identificar os pontos de recarga. Então, isso. Eu posso usar o carro da sua empresa aqui mesmo, locá-lo aqui e até Minas Gerais sem nenhum problema. O único ponto que a gente, na nossa operação, é que você precisa devolver o veículo nessa região onde você pegou, seja em São Paulo, São José dos Campos ou Campinas. Em qualquer uma dessas cidades, mas em alguma estação nossa ou na área de São José no retorno. Você não pode finalizar a sua corrida lá em Minas Gerais, que não é uma área de atuação nossa. Mas você pode viajar para fora dessas regiões e retornar. Interessante. Muito bem. Falamos aqui com o André Moreira Fauri, que é empresário também, um dos fundadores da Bip Bip, startup de compartilhamento de carro elétrico. André, muito obrigado por visitar a rádio. Sucesso você. Parabéns aí por essa ideia que realmente é inovadora mesmo, né? Exato. Tem muito desafio pela frente, mas a gente está bastante feliz e eu queria agradecer a todos os ouvintes aí e a todo o time aqui da Jovem Pan. Muito obrigado. Hoje em São José, tem planejamento para outras cidades do Vale aqui ou não? Sim, nós temos planejamentos aí para chegar em Taubaté, Jacareí e também um pouco para cima ali em Campos do Jordão. Isso logo? Isso ainda esse ano. Que legal. Muito obrigado, bom dia, um abraço. Obrigado, um abraço a todos.